Vai um cafezinho aí? Sabe o que eu tava pensando? Será que existe um caminho para o sucesso? Por que tantas pessoas têm sucesso e outras não? Ou têm sucesso em algumas áreas da vida e outras áreas a gente tem dificuldade de ter sucesso? Por que será que isso acontece? Eu estava pensando, eu acredito nisso, que é uma questão de competência. Mas se é uma questão de competência, como se faz para ter competência? Eu pensei na junção de 3 fatores. Acho que 3 coisas têm que caminhar juntas para que a gente consiga ter competência. A primeira é o conhecimento. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter, conhecimento. A segunda, determinação. E a terceira, postura. Conhecimento, determinação e postura. E como a gente consegue ter conhecimento? Nós já temos o conhecimento que se chama conhecimento empírico, que é o conhecimento que a gente tem das nossas vivências. Mas tem aquele conhecimento que precisa de busca. A gente tem que buscar. E determinação? Como que se a gente consegue determinação? A determinação, a gente precisa de ter constância. Constância é fazer até conseguir. A gente não vai desistir na primeira tentativa, né? Determinação é quando assim, você tem o conhecimento, agora a gente vai pôr em prática. Será que a gente já consegue de pronto? Nem sempre, né? Então, a constância é que vai fazer o diferencial, a gente não desistir. Tenta de novo. Não conseguiu? Vamos tentar de novo? E a postura, a gente consegue uma boa postura quando a gente tem autoconhecimento. Autoconhecimento. Por que eu coloquei o autoconhecimento em vermelho? Porque o autoconhecimento é a chave que vai abrir as portas para o nosso sucesso. Hoje, o autoconhecimento, ele está em alta, né? Por quê? Porque percebe-se a necessidade de se autoconhecer. Porque às vezes a gente conhece várias coisas sobre vários assuntos do mundo, mas a gente não se conhece. Então fica um vácuo, né? Sem sentido. Que adianta eu conhecer o mundo, vários assuntos, conversar sobre vários assuntos, mas eu não sei quem eu sou. Então, o autoconhecimento é um assunto que a gente vai ouvir falar muito, porque eu acho que chegou a hora do foco, do nosso foco ir para o autoconhecimento, para que todo o resto faça sentido. Se o conhecimento precisa de busca, como é que a gente faz isso? Como que se busca o conhecimento? Eu acho que um dos principais caminhos, a gente já sabe, é o estudo. A gente tem que estudar, buscar estudar sobre aquilo que a gente tem dificuldade. E hoje, gente, estudo tá bem mais fácil do que já foi um dia, né? A internet veio para nos auxiliar muito nessa questão de estudo. Hoje você abre a internet e você tem muita gente falando daquele assunto que você está buscando, né? Tem especialistas, você encontra pessoas que mostram caminhos.
excelentes, cursos na internet que você pode fazer à distância. Então, estudo já não é uma desculpa, não tenho tempo. Você pode estudar no tempo que você tem. Você pode estudar no seu quarto, onde você, no horário vago que você tenha durante o dia, né? Livros, né, gente? Livros. Hoje em dia tem tem um leque de possibilidades. Então, estudar é um caminho que ficou bem mais fácil, né? Depois vem a constância. Como seria a constância? Como a gente conseguiria a constância? A constância depende da nossa ação, né? Ação. Fazer até aprender, né? Errou, vamos tentar de novo, vamos arrumar uma outra estratégia. Não desistir no meio do caminho. Nada é fácil, né? Fácil. Vou conseguir facinho estudar. Não, você precisa de determinação, você precisa de disciplina, você precisa querer. E para isso você tem que ter constância na sua ação. É dia a dia, é um passo de cada vez. E o autoconhecimento, a gente começa a perceber quais podem ser as nossas escolhas. Porque a gente sabendo quem nós somos, do que a gente gosta, do que a gente quer, qual é o nosso propósito nessa vida, o que eu quero fazer da minha vida. Com autoconhecimento eu vou tendo essas respostas e a gente começa a avaliar as nossas escolhas. Nós somos livres para escolher. Estudo, ação, escolhas. Como eu tinha falado, nós temos várias possibilidades para estudo. Mas, digamos que eu esteja com dificuldade. Eu estou com dificuldade em determinado ponto, sozinha eu não estou conseguindo. Gente, busque rede de apoio. Existem muitas pessoas que já percorreram o caminho que a gente quer percorrer e que já tem algumas respostas que podem facilitar o nosso trabalho, o nosso caminhar. Por que não buscar pessoas que já superaram o que a gente está tentando superar? Rede de apoio. Se você não consegue sozinha, busque ajuda. Existem muitas pessoas dispostas a ajudar, muitas pessoas preparadas para isso, só que a gente tem que querer, tem que ir atrás, né? Será que a ação, a constância na ação, digamos que você escolha uma estratégia, você faz, não está dando certo. A gente deve continuar por ali? Eu, como professora que sou, não poderia deixar de falar na avaliação. A gente tem que avaliar. Se aquele caminho não está dando certo para você, faça uma avaliação. De repente possa existir um outro caminho para você chegar no mesmo objetivo, né? A avaliação, a constância, por exemplo, se você fica constância na mesma ação que não está dando resultado, isso não vai te dar, não vai chegar onde você quer. Então, avalie, vê se você está no caminho certo. O que precisa ser modificado para você alcançar o seu objetivo? Então, a avaliação tem que estar sempre presente. E as escolhas, quando você busca o autoconhecimento, que você faz uma avaliação das suas escolhas, o que você quer da sua vida, qual o seu propósito de vida, e você assume essas escolhas que você fez, você tem que cumprir um papel. Cada escolha que a gente faz, a gente cumpre um papel. Eu, como professora, eu escolhi ser uma professora. Eu tracei um caminho que eu quis desde sempre. Eu sabia que eu queria ser professora. Então, o que eu fiz inicialmente? Eu busquei estudo. Então, eu fui estudar para ser professora. E todo esse meu caminhar, eu sempre prezei por cumprir um papel que representasse bem uma professora. Então, que bandeira a professora levanta? Ela levanta a bandeira da educação.
Então, cabe uma professora não ter educação, por exemplo? Não, eu tô falando de educação, eu tô ensinando sobre educação. Eu tenho que ser, no mínimo, uma pessoa educada. Só que tem coisas que talvez eu precise melhorar. Então, por isso que eu fui atrás do meu autoconhecimento, que eu quero melhorar sempre. E a gente vai estar sempre buscando melhorar. Porque a gente não nasceu pronto, a gente, enquanto está vivo, a gente está melhorando. Então, dentro do que eu sabia, eu fiz sempre o meu melhor, e o que eu não sabia, eu busquei. E é assim, acho que para todas as áreas e para todos os assuntos da nossa vida, né? Então, para concluir a nossa pergunta inicial, existe um caminho para o sucesso? Acho que um bom caminho é começar pelo autoconhecimento, que nos levará para a educação. Com autoconhecimento e educação, nós vamos adquirindo competência e tudo isso junto nos leva para o caminho do sucesso. Quer uma dica? Busque autoconhecimento.